Bem, estamos começando hoje com uma entrevista e com muita satisfação recebendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, um acadêmico, autor de vários livros, do qual eu consulto, sempre aprendo muito sobre direito constitucional e é uma honra poder recebê-lo aqui nesse nosso espaço, no meu canal no YouTube, o ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, professor Vila. Vamos lá, ministro. Bem, quase 3 anos no Supremo, né? 22 de março de 2017. Que balanço o senhor poderia fazer desses 3 anos no Supremo Tribunal Federal? Vila, foram 3 anos, eu diria, intensos, não só no país, mas principalmente no Supremo Tribunal Federal. Se nós pegarmos os casos julgados, as questões colocadas no Supremo Tribunal Federal nesses 3 anos, nós vamos verificar que foram questões que envolveram e mexeram com toda a sociedade. Não precisa nem ficar, eu diria, na campeã de Ibope, que é a questão da segunda instância, mas a questão do indulto, a questão da possibilidade ou não de algumas candidaturas em 2018, a questão da homofobia, vários pontos importantes que o Supremo Tribunal Federal se debruçou e eu tive a oportunidade de participar. Do ponto de vista individual, pessoal, eu faço um balanço, aqui não do coletivo do Supremo, mas do meu gabinete, um balanço muito satisfatório, porque eu tive a possibilidade, inclusive publiquei no final do ano passado esse balanço, eu tive a possibilidade de baixar um acervo de mais de 7 mil processos, que eu recebi no dia 22 de março de 2017, 7 mil e poucos processos, nesses quase 3 anos, quase 18 mil processos, e eu terminei o ano passado com 850 processos. É o menor número do Supremo desde 1990, quando a Constituição aumentou as competências. Então, é um balanço que eu diria muito positivo, e apesar das várias críticas, e as críticas construtivas são sempre bem-vindas, acredito que esses 3 anos o Supremo auxiliou o país a manter o regime democrático. Queria perguntar, ministro, uma enorme exposição do Supremo Tribunal Federal, mas eu converso com algumas pessoas, elas não entendem muito bem qual é o cotidiano do ministro. Então eu queria que, por favor, você nos explicasse, até numa questão didática, porque o ministro tem as sessões plenário, tem as sessões das turmas, né? E tem as decisões monocráticas Exato. tomadas pelo ministro. E alguns ainda participam do Tribunal Superior Eleitoral, né? Como é que é o cotidiano do senhor? Quer dizer, você tem as sessões plenário, a sessão das sessões da turma e essas decisões monocráticas. Como é que é esse cotidiano de trabalho, ministro? Vila, isso é uma questão importantíssima, porque até pela falta de informação, e talvez seja culpa do próprio Supremo, as pessoas acabam achando que o ministro trabalha só quando a TV Justiça mostra a sessão. Sim. Nós temos sessões toda terça-feira das turmas. O Supremo é composto de 2 turmas, 5 ministros em cada turma, o presidente não fica nas turmas e o plenário, aí juntam as 2 turmas com o presidente, os 11. Nas terças-feiras nós temos sessões das turmas, nas quartas e quintas sessões plenárias, sempre à tarde e algumas vezes também nas quartas de manhã, sessão extraordinária. Fora essas sessões, e para essas sessões nós temos que preparar os votos, analisar os processos, principalmente as sessões de quarta e quinta, as sessões plenárias são dos assuntos mais delicados, mais importantes, então nós acabamos ficando nesses dias pelas sessões, né? Ou seja, analisando esses processos. Agora, nos demais dias, além da análise dos processos, nós damos em torno, mais ou menos, né, de 6 a 8 mil decisões monocráticas por ano. Ou seja, decisões monocráticas, cada ministro decidindo no seu processo, quando a jurisprudência já é pacificada, não há necessidade de se levar à turma. Então, de sexta, sábado, domingo, geralmente sábado e domingo, pelo menos eu e a maioria assim, nós acabamos preparando e revisando os votos para sessões plenárias. Segunda e sexta, os despachos e as decisões monocráticas, e terça, quarta e quinta, sessões. É o único tribunal, Vila, a única corte do mundo que tem 3 dias de sessão
por semana. No Brasil, nenhum outro tribunal tem. Sim. E no mundo, nenhuma Suprema Corte tem a média nem de uma sessão por semana. Eles acabam fazendo sessões concentradas num determinado mês para depois, nos demais, poderem analisar. É um volume de trabalho muito grande no Supremo em virtude das competências que a Constituição nos trouxe. Nós juntamos tudo que é a Suprema Corte norte-americana, todas as competências, com o Tribunal Constitucional alemão, por exemplo. Então, as duas competências e, além disso, nós revisamos todos os habeas corpus dados no país. Então, realmente é um volume bem grande. Ministro, explica também para quem nos acompanha, porque eu acho isso importante, o gabinete de um ministro é composto de juízes auxiliares, né? No seu gabinete, por exemplo, ministro, quantos juízes auxiliares e qual é o papel dos juízes auxiliares? Porque eu estou perguntando isso, porque nas sessões plenárias, especialmente a TV Justiça mostra isso, os votos são muito longos, portanto é uma produção, alguns votos demoram 3, 4 horas, 5 horas, tal. Como é que é o trabalho dos juízes auxiliares trabalhando com o ministro, no caso especificamente do gabinete do senhor? Os juízes auxiliares, há um juiz instrutor, que é fixado pela lei, e 2 juízes auxiliares. Eles atuam mais na parte criminal e na parte civil. Não atuam, pelo menos no meu gabinete, tanto na parte das sessões plenárias, nas questões constitucionais. Há necessidade, e isso é recente no Supremo, de uns 10 anos para cá, houve essa necessidade pelo aumento do número de questões criminais, ações penais, extradições. Então, quando há necessidade de ouvir testemunhas fora de Brasília, a instrução toda das ações penais, dos inquéritos, das extradições, quem faz isso são juízes instrutores, para que o ministro não precise se deslocar pelo país, e para que não faça como ocorria anteriormente, o ministro do Supremo delegava a um juiz federal do local, que acabava fazendo a instrução, aquele interrogatório. Mas nem sempre esse juiz federal tinha em mente qual era a intenção do ministro. Agora, com os juízes instrutores, isso ficou muito mais rápido. Deixa eu perguntar uma questão. Deixa Sim, só te acordar. Claro. Você disse dos votos longos, realmente isso é eu diria, é uma tradição que nós deveríamos, no país como um todo, repensar. Sim. Os votos, alguns assuntos necessitam de uma análise mais detalhada, outros não necessitam de uma análise tão detalhada. Eu, desde que cheguei, sugeri debates internos no Supremo, uma alteração na forma de votação. Perfeito. Eu entendo que poderia ser da seguinte forma: o ministro relator, para quem aqui nos vê, o ministro relator é aquele que analisa o processo e apresenta o processo. Perfeito. Ele leria ou explicaria o seu voto em 20 minutos. O voto pode ser escrito, gigante, não importa, faria uma síntese e colocaria. Se o caso fosse extremamente complexo, eu cito o exemplo que eu fui relator ano passado, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eram mais de 50 artigos. Aí, obviamente, claro, a questão é mais complexa. Mas o relator daria o seu voto. O presidente perguntaria: há divergência? Se não houvesse divergência, perfeito, o que ocorreria? Todo mundo junta o seu voto, mas acabou o julgamento. Há divergência. O ministro que divergiu teria o mesmo tempo para apresentar os argumentos divergentes. E aí os demais ministros optariam por uma ou outra posição. Nós ganharíamos em tempo, porque às vezes, e eu cito o caso concreto aqui, a questão de cotas, ações afirmativas em universidade pública. Foi 10-0. Sim. Mas os 10 ministros, inclusive nós lemos os votos. Nós levamos 3 sessões quando o assunto era unânime no tribunal. Agora, você poderia me perguntar, então por que, ministro, por que você não... Então você não vota, só acompanha. Porque aí, se não mudar a estrutura, o que parece? 10 votaram longamente. Claro. O ministro Alexandre falou: acompanho. Ele não estuda, ele não lê, ele é isso, aquilo. Sim, então nós temos que mudar claro, a estrutura. Aí precisa mudar o regimento, né? Eu diria que precisa mudar a mentalidade.
É uma mentalidade que foi se formando. Alguns casos realmente necessitam, outros não, mas nós demos um avanço muito grande nisso. O ano passado foi uma proposta encaminhada por mim um ano retrasado. O ano passado o ministro Toffoli, na presidência, encaminhou na sessão administrativa e nós passamos a permitir sessão virtual para assuntos menos complexos. Então, com isso, nós julgamos no segundo semestre do ano passado mais ações diretas que nos últimos 3 anos. Porque aí o relator coloca o seu voto e você concorda ou não. Se você não concordar, você junta o seu voto. Então, para os assuntos menos complexos, a sessão virtual já faz esse papel de simplificar. O senhor tinha feito referência à questão do Supremo Tribunal Federal, a relação com a Suprema Corte Americana, com a Alemanha. Não há o Supremo Tribunal Federal não tem um excesso de demandas, porque, por exemplo, ele teve de decidir se o Sport de Recife ou o Flamengo era campeão brasileiro. Pô, convenhamos que a Suprema Corte Americana, por exemplo, não ia debater de lá o futebol americano quem ia vencer e tal. Quem seria o campeão de certo ano do certame nacional. Não teria de disciplinar o Supremo Tribunal Federal ficar feito exclusivamente as questões da esfera constitucional? Esse caso que você citou, inclusive, acho que foi na terceira semana, depois da minha posse, eu acabei participando, e o esporte continuou campeão brasileiro, o Flamengo não aceitou até agora, sim. Mas realmente era uma questão, primeiro que se alongava desde 87, e depois não é uma questão que precisasse chegar ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo deveria ficar só com as questões constitucionais? Sim, só que nós temos uma diferenciação em relação à Constituição norte-americana. No Brasil, quase todas as questões são constitucionais. E por quê? A nossa Constituição é extremamente analítica e principiológica. Então, por exemplo, por que esse caso esporte contra Flamengo, apesar de ser pré-Constituição de 88, acabou chegando? Porque a autonomia da justiça desportiva é uma questão constitucional. Então se analisava se ela tinha ou não competência para declarar quem seria o campeão. Qual a proposta que vários ministros vêm trabalhando, eu inclusive, entre eles junto ao Congresso, para que se permita, como se permite na Suprema Corte, como se permite no Tribunal Constitucional Federal Alemão, se permite o Supremo escolher o que quer julgar. A matéria é constitucional? Mas nesse momento não tem repercussão geral? Por exemplo, Sport e Flamengo. Então não vamos julgar, prevalece a decisão da instância inferior do tribunal, só que só vale para aquele caso. Porque hoje, se o Supremo, por 8 votos, fala não vou julgar essa questão, porque não tem relevância, vale para todos os casos semelhantes. Então isso leva a um cuidado maior. Resumindo, o importante seria, como nos outros tribunais, o Supremo diz, isso para o país agora é importante que o Supremo defina. Se não é importante, para o país como um todo, para a Constituição como um todo, prevalece a decisão do tribunal local. Vamos fortalecer os tribunais locais. Perfeito. Eu queria entrar em umas questões bem atuais, ministro, que afeitas ao Supremo, mas tem uma questão que eu estava lendo hoje, pouco antes de iniciar essa nossa conversa, que é o projeto do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, sobre a designação de ministro para o Supremo Tribunal Federal. Nós adotamos o modelo norte-americano. O presidente da República encaminha para o Senado e o Senado sabatina, aprova ou não, né? Esse é o procedimento que nós adotamos aqui, tal qual nos Estados Unidos. Ele está sugerindo por um projeto que a indicação dessa lista, ele sugere uma lista tríplice que seja encaminhada ao presidente da República com um nome escolhido pelo Supremo Tribunal Federal, um pela PGR e outro pela OAB. E aí o presidente escolheria dessa lista tríplice qual ele designaria para o Supremo. Eu presumo que aí, eu não conheço o projeto em total, mas eu não sei como é que ficaria a sabatina, porque seria sabatinada a posteriori, eu presumo que seja isso. O que o senhor acha dessa forma de indicação e se o senhor é a favor de mandato, por exemplo, de 10 anos, tal qual, por exemplo, na Alemanha? Então, nós temos, você lembrou bem, nós temos a tradição norte-americana. Sim.
Na Europa, quem seguiu essa tradição foi a Áustria, o Tribunal Constitucional criado por Hans Kelsen, um grande jurista austríaco, quando criou, seguiu essa tradição. O Tribunal Constitucional austríaco também é escolhido lá pelo primeiro o presidente, mas com apoio do primeiro-ministro, e aí é sabatinado. Com a criação dos tribunais constitucionais pós-guerra na Europa, para os tribunais constitucionais houve uma variação disso. Mas é importante lembrar que são todos regimes parlamentaristas. Então, obviamente, no regime parlamentar, não se daria ao presidente a escolha dos juízes, lá eles chamam das cortes constitucionais. Então, a Alemanha, por exemplo, uma parte é escolhida pelo executivo, uma parte pelo legislativo, outra parte pode ser indicada pelo próprio judiciário, a sabatina e a mandato. A questão do mandato, tribunais constitucionais, que só interpretam a Constituição, que não são jurisdicionais, como o Supremo é também, que julga caso concreto, julga habeas corpus, é possível que haja mandato. O mandato, em média, vai de 10 a 14, 16 anos, que já é um mandato extremamente longo. Tribunais jurisdicionais, não há nenhum local do mundo onde o tribunal jurisdicional, aquele que julga pessoas, analisa casos concretos, tem um mandato. Aí a vitaliciedade é uma garantia porque você acaba contrariando diversos interesses. No caso do Supremo Tribunal Federal, não só julga ações penais, julga recursos de ações penais em relação a parlamentares, habeas corpus. Então, se o Supremo fosse um tribunal só constitucional, acho que não teria nenhum problema a existência de mandato. Por ser também jurisdicional, entendo que a vitaliciedade é uma garantia importantíssima. A forma de escolha, aí também, eu diria, não há nenhuma perfeita e não há nenhuma imperfeita. Eu, particularmente, acho que a questão de listas para o Supremo Tribunal Federal pode engessar a própria, diria, a alternância de poder no próprio Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo escolher listas para membros do Supremo, qual é a ideia? Foi a ideia dos pais fundadores norte-americanos ao estabelecer que os presidentes escolheriam com a aprovação do Senado. Cada nova geração política colocaria 1 ou 2 novos juízes na Suprema Corte, isso iria balancear. E lá não há expulsória, né? Lá não há expulsória. Lá a juíza com mais idade hoje tem 93 anos. Lá não há a expulsória. Aqui nós tivemos a PEC da Bengala, como foi chamada, para 75. E há uma previsão de PEC para 80 anos, mas aqui há uma idade limite. E há uma alternância, porque se vem um presidente, diríamos, mais progressista, com o apoio do Congresso, do Senado, a ideia é nomear, em tese, quem teria ideias mais progressistas. Um mais conservador, isso vai balanceando. Me parece que nós temos que fugir de corporativismos. Qualquer que seja a fórmula de escolha, nós vamos poder criticar, porque não se critica, pode ver, propriamente a fórmula, se critica quem foi escolhido. Então, se você não concorda com quem foi escolhido, você fala, não concordo porque se não fosse esse presidente, ele não teria sido escolhido. Nós invertemos o discurso, nós criticamos a fórmula só porque não concordamos com o escolhido. Se mudar tudo e a maioria não concordar com o escolhido, a crítica será a mesma. O único problema que acho que deve ser analisado é evitar que corporações possam ter o comando disso. A Suprema Corte, isso é uma frase de um justice norte-americano, a Suprema Corte não deve ser composta só de juízes de carreira, não deve ser composta só de uma determinada carreira. A pluralidade, a diversidade na Suprema Corte, e no nosso caso no Supremo Tribunal Federal, de onde não cabe recurso, essa diversidade é muito importante. Se você congela uma parte só os advogados vão escolher, a outra só os membros do Ministério Público, a outra só o Judiciário, você pode eventualmente gerar um certo corporativismo. Então, acho que isso deve ser tomado cuidado. Eu também não conheço
essa proposta de emenda profundamente, porque há em torno de 40 propostas de emenda mudando a fórmula de escolha. O que nós poderíamos colocar, que sempre há uma crítica, que é muito aberto, os requisitos, notável saber jurídico e ilibada conduta. Nós podemos colocar, como há na Alemanha, como há em Portugal, que se for algum acadêmico, um advogado, tenha que ter 10, 15 anos de exercício efetivo da advocacia, ou se for um acadêmico que tenha mestrado, doutorado, se for um magistrado, que seja um magistrado com tanto tempo. O que não significa que irá melhorar ou piorar, mas podemos tornar mais objetivo os requisitos. Mas me parece que essa fórmula nossa não é ruim. Porque o presidente escolhe e há necessidade de ter uma aprovação da maioria absoluta do Senado. E para não me alongar muito, se diz que no Brasil não há rejeições. Nós tivemos 5 rejeições na época de Floriano Peixoto, sim. Que nomeou inclusive um médico, Barata Ribeiro, que chegou a atuar 6 meses, sim. Porque na época era possível isso. Mas se diz, no Brasil não há rejeições, não é verdade, Vila. Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde há uma disputa bipartidária, então às vezes o presidente indica, quando percebe que vai perder, ele retira. No Brasil, essa sondagem é feita anteriormente. Vários nomes, desde 88, eu fico na Constituição atual, vários nomes foram sondados, o presidente queria indicar e o próprio Senado já avisa antes que não terá chance. Então, prefere não indicar para não, diríamos, queimar esse nome. Então, há uma ponderação. Sim. Deixa eu trazer, ministro, para algumas questões bem atuais e polêmicas, tal. Juiz de garantias. Por quê? Qual é a sua importância? Como é que ele pode ser colocado em prática? E de quais instâncias? O juiz de garantias é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou só? Não inclui tribunais colegiados. Em suma, no que consiste? Porque tem gente que é contra ou a favor sem saber o que se posiciona sem saber. Exato. Eu diria que, infelizmente, a falta de profundidade dessa discussão vem apagando grandes medidas que o pacote anticrime aprovou. Porque não se discute mais nada. Só se discute juiz de garantia. Então, eu sou a favor ou eu sou contra. Por quê? Eu sou a favor porque tal é a favor. Sim. Eu sou contra porque tal é contra. Ficou um jogo de futebol. Esse pacote anticrime, como você sabe, ele deriva de projetos que eu apresentei já como ministro do Supremo, presidindo uma comissão. A esses projetos foram anexados os projetos do Executivo, do ministro Moro, e, obviamente, o grupo de trabalho constituído na Câmara dos Deputados, sob a presidência da deputada Margarete Coelho, sugeriu e colocou também alterações. Isso faz parte da democracia. Quem achar, e eu sempre disse isso durante a tramitação, 2 anos dos projetos que eu encaminhei, porque foram em 2017 que eu encaminhei. Quem achar que encaminha algo ao Congresso Nacional e o Congresso vai bater um carimbo em questões importantes, não conhece o funcionamento do Poder Legislativo. Por que nós temos um Código de Processo de 41? Porque o então ministro Francisco Campos, na ditadura Vargas, ele escreveu e aprovou o Código por decreto-lei. E não conseguimos alterar o Código de Processo Penal, porque as questões dão muita discussão. Dentro dessa discussão, e o grupo de parlamentares que atuou no grupo de trabalho atuou de forma muito séria, fez várias audiências públicas, foi aprovado esse pacote. No que consiste, antes de falar do juiz, então, inverter para o senhor, quais as principais medidas desse pacote anticrime, daquelas que o senhor considera mais relevantes? Então, eu diria que a questão mais importante é que com o pacote anticrime, com a aplicação do pacote anticrime, nós vamos poder mudar a mentalidade da justiça criminal e do combate à criminalidade organizada. Se foi aprovado que crimes sem violência ou grave ameaça, os crimes mais leves, até 4 anos de pena mínima, pode ter transação penal para aquele que é primário. Então, um furto simples, um furto de
pequena monta. Não é que não vai ter uma sanção, tem que ter uma sanção, mas tem que ser uma sanção proporcional. Prestação de serviço à comunidade, restrições. Eu digo, e essa proposta constava na minha proposta da comissão, que vai ser o equivalente à tolerância zero da polícia de Nova York na justiça brasileira. Você pega uma comarca pequena, e a maioria delas é pequena, como funciona hoje? Alguém furta um botijão de gás, pula o muro, furta um botijão de gás. Furto mediante escalada, furto qualificado. Ele vai para a audiência de custódia, já tem uma primeira audiência. Ficar preso ou ficar solto. Depois vai ter inquérito, denúncia, processo, mais 2 audiências, interrogatório, recurso. Lá na frente, depois de 6, 7, 8 anos, ele é condenado e substitui a pena privativa de liberdade por prestação de serviço. Por que não, 2 dias depois, na audiência de custódia, já aplicar a pena? Nós vamos conseguir solucionar 70% dos casos da justiça criminal com isso. Daí vai para o outro lado, que foi aprovado as varas colegiadas para crime organizado. Varas regionais. Não se combate mais o crime organizado, o juiz da comarca, o promotor da comarca. O crime não é na cidade, o crime organizado. Ele é regional, ele é estadual, ele é interestadual e os mais graves, internacionais. Então será possível criar varas colegiadas para proteger o juiz também, de 3 a 5 juízes, regionalizadas. Essas varas serão interligadas, um sistema de inteligência e troca de informações para o combate ao crime organizado. E um terceiro ponto que foi importantíssimo é acabar o tratamento igual para coisas diferentes. Execução da pena de crime organizado, execução da pena de chefe de organização criminosa, não pode ter moleza. Então, a partir de agora, todas serão em presídios federais de segurança máxima, não haverá mais limite para o regime disciplinar diferenciado. Para ver o absurdo que a legislação permitia, eu, como ministro do Supremo, neguei em 2018 um habeas corpus coletivo que pedia a liberação de todos os presos em regime disciplinar diferenciado que tinham excedido o prazo de 2 anos de regime disciplinar diferenciado, entre eles o Fernandinho Beiramar. Como que você vai devolver o líder do Comando Vermelho para o Rio de Janeiro numa cela normal? Então, a legislação, obviamente, eu neguei, a primeira turma referendou isso, dizendo, e à época, exatamente por isso, eu tive a ideia de colocar no projeto de lei que foi aprovado, dizendo que pode ficar 2 anos e depois o juiz vai analisando 2, até verificar a necessidade. Então, apertando a execução da pena, tratando diferente, crime leve é uma coisa, vamos concentrar na criminalidade organizada, nós podemos mudar a justiça criminal no país que, infelizmente, hoje, só apura e condena 8% dos homicídios. Nós perdemos tempo com furto simples, estelionato, e os homicídios no Brasil, São Paulo tem uma média bem maior de apuração, mas no Brasil 8%. Estelionato era um dos grandes problemas aqui que a Polícia Civil, quando eu fui secretário de Segurança Pública, reclamava. Nós tínhamos aproximadamente 120, 130 mil inquéritos de estelionato, que a vítima ia, reclamava, pedia abertura de inquérito, o inquérito era aberto, a vítima conseguia uma indenização civil, nunca mais aparecia, nem para depor, porque não tinha mais interesse. Sim. Então agora, com a alteração estelionato, salvo contra idoso, incapaz e menor de idade, precisa da representação da vítima. Só se a vítima quiser que continue. Se ela resolver o seu problema e não quiser, vamos colocar polícia, Ministério Público e Judiciário para combater o que precisa. Criminalidade organizada. Hoje, o tráfico de drogas e o tráfico de armas, eles juntos, eles correspondem a mais ou menos 65% dos homicídios, roubos com fuzil. Eles lideram isso. Cada vez, e pode prestar atenção, você que é atento nisso, cada vez que a polícia apreende 1 tonelada, 2 toneladas de maconha, uma semana depois, 10 dias, tem um grande assalto a banco, explosão de caixas eletrônicos ou assalto a empresas que guardam valores, porque o crime precisa se capitalizar.
isso gera morte, isso gera violência, nós temos que atacar isso. Esse projeto, esse agora pacote anticrime, permite de forma mais efetiva e eficaz esse ataque. Óbvio, o crime vai acabar de uma hora para outra? Claro que não. Nós precisamos investir mais na polícia, precisamos investir mais na questão social. Enquanto o Estado não entrar na periferia, dando educação, cultura, saúde, vai deixar a juventude lá à mercê do traficante. Mas o pacote anticrime ajuda a combater. Aí, por proposta do grupo de trabalho, entrou o juiz de garantia. Não constava na proposta original da comissão por mim presidida, nem na proposta do ministro Moro. Mas é importante que se diga, isso não é, e não foi, eu acompanhei as discussões, uma retaliação à Lava Jato, como se coloca. Porque isso já constava no projeto de Código de Processo Penal, que tramita há quase 4 anos. Até o relator é o deputado João Campos, que fez parte do grupo de trabalho e levou algumas sugestões da ideia do juiz de garantia. O que é o juiz de garantia? Que funciona em São Paulo, na capital, funciona há 40 anos, no DIPO. Aqui em São Paulo funciona há 40 anos. Toda a parte instrutória é feita, toda a parte de investigação, inquérito, investigação do Ministério Público, tudo o que precisar de um juiz, prisão temporária, prisão preventiva, busca e apreensão, interceptação telefônica, é um juiz que acompanha a instrução. No processo é distribuído para outro juiz. Se você me perguntar, era absolutamente necessária essa mudança? Eu vou te dizer que, ao meu ver, não. Eu não entendo, não entendo que fosse imprescindível, tanto que a nossa comissão não apresentou. Agora, essa mudança é ruim? Não. Essa mudança é factível? Sim. Desde que as pessoas saibam o que é juiz de garantia. Se você divide e Portugal, França, já adotam isso, se você divide para garantir a imparcialidade, então, primeiro, só se aplica em primeira instância. Em órgãos colegiados, não. Porque em órgão colegiado não é um único juiz. São 3, no caso dos tribunais, as câmaras, ou no Supremo, as turmas são 5. Então não há necessidade de juiz de garantia. Então, em primeiro lugar, só para a primeira instância. Vai dobrar o trabalho. É outro argumento. Veja, com todo respeito a quem diz isso, o trabalho é o mesmo. Então, vamos pegar um exemplo bem fácil. São 2 juízes que atuam em tudo. Se você dividir o mesmo trabalho, um vai atuar na questão processual, no processo, e o outro vai ficar só com a parte da investigação. O trabalho é o mesmo, só que deve ser feito de forma, ao meu ver, uma forma racional. Eu fiz esses cálculos, até apresentei para o presidente Toffoli, por causa do grupo de estudos e trabalho do CNJ. Em São Paulo são 63 juízes que julgam os processos criminais no Fórum da Barra Funda. Para esses 63, nós temos 13 juízes que funcionam como juízes de garantia, do DIPO. Ou seja, nós precisamos aí para cada 7 juízes, 6 que julgam e 1 de garantia. Essa é a proporção. Sim. Então, o ideal, ao meu ver, é criar no Estado, e eu fico sempre com o exemplo de São Paulo, afinal, porque eu fui promotor aqui, secretário de Justiça, secretário de Segurança em São Paulo. Nós já temos 10 departamentos que atuam na execução penal no Estado. Não é o juiz da comarca que atua em execução penal. São esses departamentos. Okay. Junto a esses departamentos, já há previsão de criação de 10 DIPOs, ou juízes de garantia. Nós precisaríamos para São Paulo, aproximadamente, 20 juízes para o Estado todo, divididos. Então, em alguns locais 1, em outros 3, na média 2. Com isso você resolve a questão do juiz de garantia. Volto a dizer, é melhor ou pior? Aí vai depender do interlocutor. Agora, dizer que isso afeta o combate à criminalidade, isso aí, com todo respeito, eu diria que
não existe nenhum estudo no mundo, senão os países não adotariam isso, não existe nenhum estudo no mundo que garante isso. Outra coisa, é muito ruim, como dizem, porque vai tirar desse juiz ele poder investigar e depois processar. O juiz não investiga. Primeira coisa para garantir a imparcialidade, o juiz não investiga. É o Ministério Público que investiga, o juiz dá as decisões que achar necessárias para a investigação e nada garante que o juiz que instruiu é melhor do que vai processar. Veja, desde que, e aí a garantia, desde que se respeite o juízo natural. Você abre cargos, não é indicação. A discussão foi levada a tal ponto, e eu já fui em aeroporto me perguntar, as pessoas chegam e perguntam, dizendo, acabou o combate à corrupção, porque os políticos vão indicar os juízes de garantia. Não, o juiz de garantia vai abrir o cargo, o juiz de garantia. Quem quiser ser juiz de garantia, se inscreve para isso. Quem quiser ser juiz, o juiz, vamos dizer, do julgamento, o nome eu diria, na atual conjuntura brasileira, o nome não foi muito feliz. Ficaria melhor juiz instrutor. O juiz de garantia parece que é para garantir impunidade. Não, é para garantir os nossos direitos. Sim. Simplesmente para isso. Acredito também que o prazo seria agora, para o final do mês, 30 dias para entrar em vigor é muito curto. Tem que ter um prazo, no mínimo, 180 dias para que haja uma acomodação. E eu posso te garantir, Vila, como quem conhece a magistratura, não só de São Paulo, do Brasil, também fui membro do CNJ, combate à corrupção, combate à criminalidade organizada não vai descer isso, não vai descer um degrau no patamar, não é o juiz de garantia que vai mudar ou não. Não se aplica, então, ao meu ver, a órgãos colegiados, ao tribunal do júri, porque o tribunal do júri há toda uma especificação constitucional específico e também concordo com a proposta que foi até da Procuradoria-Geral da República, a não aplicação no caso das varas de violência doméstica, que tem também toda uma especificidade. Que é a Lei Maria da Penha. Lei da Maria da Penha, porque é uma lei específica. É uma lei específica que tem medidas específicas. No restante, é possível, eu diria, em 180 dias, implantar com tranquilidade, sem qualquer alteração no combate, seja a corrupção, seja a criminalidade organizada. Ministro, o senhor tocou na questão da Lava Jato, né? Muitos dizem que, quem o Supremo Tribunal Federal condenou na Lava Jato? Que condenação tem? As condenações seriam na primeira, na segunda instância, eventualmente na terceira. Há uma leitura popular de que o STF é um adversário da Lava Jato. Como é que o senhor analisa essa questão? Eu diria que muito disso ocorreu por desonestidade intelectual de algumas pessoas, e recentemente houve essa afirmação. Quantos condenou? Quantos no Supremo? Então, nós devíamos fazer o seguinte cálculo, seja de prazo, seja de pessoas. O processo começa em primeira instância. Obviamente, é muito mais rápido a primeira instância a condenar do que quando chega no Supremo. Quantos processos da Lava Jato, que começaram em primeira instância, já transitaram em julgado? É essa a comparação que deve ser feita. Quantos transitaram em julgado em cada um dos casos? Porque a condenação em primeira instância não é definitiva. Passa pela segunda instância, passa pelo STJ e, como envolve a liberdade individual, chega ao Supremo Tribunal Federal. A primeira turma não atua no caso da Lava Jato, mas nós, nos últimos 3 anos, a primeira turma, foram condenados 3 deputados em foro privilegiado e 1 senador. Se nós compararmos 4 em 594, fizermos a proporção, é mais do que qualquer primeira instância condenou. Não é porque tem que condenar mais ou menos. É quando tem que condenar, é condenado. A Lava Jato começou no Supremo Tribunal Federal quase 2 anos e meio depois do que na primeira instância. E, obviamente, todo procedimento num tribunal onde não há recurso é um procedimento que é feito de forma mais detalhada. A primeira instância, ela atua
pode errar, acertar, como todos nós, mas há uma segunda instância para rever. Há um STJ para rever e há um Supremo Tribunal Federal para rever. No Supremo Tribunal Federal não há revisão. Então, logicamente, é um órgão colegiado. A própria Procuradoria-Geral da República, quando denuncia no Supremo, se você pegar uma denúncia da Procuradoria-Geral da República e uma da Lava Jato, da primeira instância, você vai ver que a Procuradoria-Geral da República, ela guarda mais para... É quase já um pedido final de condenação, porque não há recurso disso. Então, não é correto dizer que o Supremo Tribunal Federal, ele alivia para a Lava Jato. Basta ver que a Lava Jato só conseguiu todos os seus, vamos dizer, as suas vitórias, porque o próprio Supremo manteve as decisões da Lava Jato. Agora, uma coisa é você, dentro do sistema jurídico, achar que você tem que ganhar todas, como alguns da Lava Jato acham. Então, se perde alguma, se as instâncias superiores entendem que eles não estão corretos, eles querem jogar a população contra o Supremo Tribunal Federal. O sistema jurídico é feito por instâncias, ora, se confirma as decisões, como a maioria foi confirmada, ora, inclusive as instâncias revisoras, o Tribunal Regional Federal aumentou penas que tinham sido aplicadas e pedidas pela Lava Jato. Isso faz parte do sistema jurídico. O que eu posso garantir para você, Vila, é que o Supremo Tribunal Federal vem realizando o trabalho em relação a Lava Jato ou outras questões criminais, porque hoje tudo virou Lava Jato. Lava Jato do Rio, Lava Jato de São Paulo, Lava Jato de Pernambuco. No combate à questão da criminalidade organizada, vem atuando com extremo rigor. Agora, quando entende que houve abuso, quando entende que houve erro da primeira instância, da segunda instância, o Supremo Tribunal Federal também vem atuando com coragem para rever a decisão, apesar das críticas. Não existe uma Suprema Corte no mundo que mereça o nome de Suprema Corte se acovardar de corrigir eventuais distorções por medo da opinião pública. O Supremo tem que respeitar a opinião pública. O Supremo tem que fundamentar suas decisões para mostrar o porquê chegou aquilo para a opinião pública. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode se acovardar e deixar de reparar o que entende uma injustiça. Por isso que é um órgão colegiado. Não tem um excesso de instâncias no Brasil, ministro? O senhor, como um especialista, um estudioso, comparando com outros países que já foram citados na exposição do senhor, não há um excesso de instância? 4 instâncias no Brasil? Sim, eu diria nenhum excesso de instâncias, assim, um excesso de recursos. Sim. Que possibilitam, esse excesso possibilita a utilização dessas instâncias várias vezes. Então, é a primeira instância, daí vai para a segunda instância. Na segunda instância, você tem embargos infringentes, vai para um outro órgão da própria segunda instância. Então, nós temos 3 julgamentos. Daí vai para o STJ, daí para o Supremo. Então, realmente, o sistema recursal brasileiro permite um excesso de utilização dessas instâncias que acaba sendo deturpado. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles não são tribunais para rever provas da primeira e segunda instância. Sim. O Supremo vai analisar se houve alguma nulidade, algum desrespeito à Constituição, e o STJ se houve algum desrespeito à legislação federal. Só que o excesso de recursos acaba permitindo que as partes peçam essa reanálise. Aí o Supremo diz, não é caso de reanálise, entra com embargos. Daí entra com embargos do embargos. Então, essa alteração precisaria ser feita. Exatamente por isso que só 2 instâncias, salvo o caso de foro privilegiado, 2 instâncias analisam prova, primeira e segunda. Depois disso, quem analisa testemunha, quem analisa perícia, se foi bem feita, mal feita, se vale isso ou aquilo, é só primeira e segunda instâncias. Depois disso, só eventuais inconstitucionalidades ou ilegalidades. Nós teríamos que dar uma trava nisso. Como uma trava? E volta à questão inicial que você havia me perguntado. No momento em que a legislação permitir que o Supremo e o STJ, e aí poder estender ao STJ, escolham os casos realmente só de grande repercussão para julgar, você acaba imediatamente. O Supremo diz, essa condenação
não teve nulidade, não analiso, transite em julgado imediatamente. E nós não perderíamos, às vezes, anos com recursos protelatórios. O senhor tocou de passagem do foro privilegiado. Como é que o senhor analisa a questão do foro privilegiado? Dentro de uma perspectiva republicana, de todos os brasileiros são iguais perante a lei, como é possível analisar o foro privilegiado? É um privilégio? Privilégio no sentido negativo? Olha, eu até faço sempre uma brincadeira em relação a isso, perguntar, agora que diminuiu o foro privilegiado, ficaram só alguns casos, se aquelas pessoas processadas no Supremo, se elas acham que é um privilégio ter foro privilegiado. Porque casos semelhantes, alguns desceram para a primeira instância, depois de toda aquela discussão, e ainda estão na primeira instância. Outros que já estavam finalizando no Supremo ficaram, e aqueles já foram condenados, transitam em julgado, e alguns já perderam o mandato. A ação penal 470, por exemplo, o processo no mensalão, é o chamado foro privilegiado. Quer dizer, a discussão foi toda. E aí não tem recurso, né? Exato. Não, no mensalão, na 470, na ação penal, e quando nós debatemos no plenário isso, eu até juntei as manchetes. Sim. As manchetes eram, e toda a imprensa era a favor de manter a prerrogativa de foro. Não, tem que ficar no Supremo, se desmembrar, vai ter impunidade. Anos depois, a questão agora da Lava Jato, não, se ficar foro privilegiado que vai ter impunidade. Ou seja, o discurso populista é muito perigoso para isso. De uma perspectiva republicana, extremamente republicana, não deve haver foro privilegiado. Ou você confia na justiça ou não confia, desde a primeira instância até as demais. Então não importa qual a condição da pessoa que praticou um crime ou é acusada. Se ela é acusada, ela vai ser julgada por um juiz. Por que o juiz de primeira instância pode julgar o seu José e não pode julgar o senador Mané? Veja, ele tem condições para julgar ambas as pessoas. E vai ter um recurso para o tribunal e, eventualmente, se houver nulidade, o Supremo. Então, num ponto de vista extremamente republicano, não haveria necessidade de foro privilegiado. Por que no Brasil foi se ampliando e aqui, diferentemente do que alguns colocam também, o aumento do foro privilegiado foi na democracia, porque deputados, senadores não tinham foro privilegiado antes de 88. 88 abriu muito, porque se confundiu o que eu chamo, e nós temos hoje, ainda hoje, 30 anos após a Constituição, 31 anos, um pós-trauma do regime militar. Nós não sabemos ainda, enquanto país, lidar com alguns assuntos. Nós confundimos ainda autoridade com autoritarismo. Então a polícia não pode ser dura, que sempre se fala que é autoritária. O combate à criminalidade, se for rigoroso, isso é coisa do regime militar. Nós temos esse pós-trauma. Na Inglaterra, não importa se é partido trabalhista ou conservador, a criminalidade é tratada duramente, a criminalidade organizada, pelos dois. Estados Unidos, vocês são republicanos ou democratas. Aqui vira uma questão até ideológica a segurança pública contra a crime organizado. Outro pós-trauma que nós temos foi esse. No regime militar se perseguiram parlamentares, isso que é verdade. Então vamos garantir agora que eles têm uma série de imunidades. Mas veja, imunidades contra a perseguição política. Não há necessidade de imunidades contra a justiça comum. Quem pratica um crime comum vai ser julgado pela justiça comum. A Constituição de 88 ampliou muito. E se manteve em alguns casos, porque havia casos em que as oligarquias locais, principalmente até a Constituição de 88 e depois um tempo, dificilmente as oligarquias locais condenavam pessoas próximas a ela. Então, se achava melhor para que não sofressem pressões os magistrados, para que isso não ocorresse, foro privilegiado. Hoje, 31 anos após a Constituição de 88, me parece que não há mais essa necessidade. E o Supremo deu uma interpretação extremamente reducionista para o foro, só crimes praticados durante o mandato que tenham relação com o mandato. Então isso restringiu muito. Agora, eu volto a dizer para você, principalmente
com a questão da não automaticidade da prisão em segunda instância, as pessoas que têm foro privilegiado preferem ser julgadas pela primeira instância do que pelo Supremo Tribunal Federal. É porque uma vez julgado pelo Supremo não há recurso. Sim. Acaba imediatamente. E pela primeira instância, a segunda, esses recursos protelatórios. Como resolver isso? Então, se não há necessidade de foro, mas temos que acelerar o processo, dando mais condições para a justiça criminal atuar no que é importante. E aí encaixa o pacote anticrime, limpando com aplicação imediata de penas mais leves, só que proporcionais aos delitos leves, 70% do volume da justiça criminal, nós vamos poder acelerar condenações ou absolvições, acelerar julgamentos da corrupção, crime organizado. O senhor falou do regime militar, a censura é uma das questões problemáticas do regime militar. O senhor enfrentou recentemente essa questão quando um livro de uma senhora, uma moça que foi condenada, Suzane von Richthofen, uma espécie de biografia, tinha sido proibido. Recorreram ao senhor e o senhor, não sei se essa expressão é correta, não sou um operador do direito, negou, foi contrária à decisão da juíza de primeira instância. Exato. Que tinha feito a censura. Como é que essa questão da censura? Porque nós estamos vivendo tempos sombrios, tempos complicados, né? Em que tudo se quer censurar. Como é que essa questão da censura, como é que o senhor analisa como ministro do Supremo Tribunal Federal, como um professor especialista e pesquisador na área de direito constitucional, dentro da tradição brasileira, que sempre teve problemas em relação às liberdades? Né? Então, esse Vila, é um outro problema do que eu dizia de um pós-trauma de ditaduras. Sim. Como o Brasil viveu a sua maior parte republicana sob ditaduras. Sim. Nós começamos com o estado de sítio de Marechal Deodoro e Marechal Floriano Peixoto. Depois época Vargas, depois ditadura militar. Nós ainda estamos engatinhando na análise das liberdades públicas. Então sempre aparece o fantasma do autoritarismo, o fantasma de censura. A Constituição é muito clara. Liberdade de expressão com responsabilidade. E o pós-trauma da ditadura, às vezes, parece esquecer essa segunda parte, esse binômio. Liberdade de expressão e responsabilidade. Então, você quer publicar uma biografia não autorizada? Você pode publicar. Não pode ser censurada. Se você extrapolou, ofendeu, há uma indenização. Responsabilidade. Não se pode censurar. Só que você deve ter responsabilidade, como em qualquer lugar do mundo. Não há país, e eu não sou americanófilo, mas em relação às liberdades públicas, a fortaleza das instituições, os Estados Unidos realmente nos dão um exemplo. Não há país onde a liberdade de expressão seja tão ampla quanto nos Estados Unidos. Lá, inclusive, diferentemente da Europa continental, do Brasil, até o discurso de ódio é permitido. Partidos neonazistas, publicações, onde há uma restrição de discurso de ódio na Europa, no Brasil. Mas se alguém publica o que quer, fala o que quer, edita o que quer, só que quando errou, quando ofendeu dolosamente alguém, acaba sendo condenado a indenizações milionárias. Não se censura, mas se responsabiliza. Isso a Constituição autoriza. O que a Constituição não autoriza é previamente você impedir o acesso ao público, como foi nesse caso em que o juiz de execuções tinha proibido a publicação do livro porque teria alguns dados da execução, ou seja, ele censurou previamente. O que o Brasil veda é a censura prévia. Censurou previamente. Agora está autorizado. Parece até que foi lançado, não sei. E geralmente censura prévia é a maior publicidade que existe, porque às vezes um livro, um filme, um artigo passariam despercebido, com a censura ganha uma publicidade gratuita gigantesca. Agora, se se comprovar que para ter aquelas informações o autor do livro praticou algum ilícito, ele vai ser responsabilizado pelo ilícito. Você não censura a obra,
você responsabiliza o ilícito. E nesse aspecto, me parece que o Supremo Tribunal Federal, desde 88 para agora e em recentes decisões, tem sido muito firme em proibir qualquer censura prévia. Vem sendo muito firme em garantir a liberdade de expressão. Eu mesmo fui relator e declaramos inconstitucional da legislação eleitoral que proibia, no período eleitoral, sátiras e programas humorísticos contra candidatos. Eu recebi vários atores tal, que até me perguntavam, mas se nós não formos fazer em período eleitoral, qual a graça de fazer fora do período eleitoral? Então, obviamente, a sátira, a crítica, a opinião desfavorável, isso faz parte da liberdade de expressão. Nós não podemos querer uma liberdade de expressão só com aquilo que nós concordamos. É diferente, eu volto a insistir, a ausência de responsabilidade após o exercício da sua liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão com responsabilidade. Quem se excedeu vai responder por isso. Ministro, indo para o fim da nossa entrevista, porque o senhor colocou questões assim, que são importantíssimas, é sempre uma questão, nossos encontros aqui, eu coloco aos entrevistados e ao senhor especialmente, um especialista em Constituição e um ministro do Supremo Tribunal Federal, a democracia brasileira está ameaçada? De forma alguma. Eu diria que não vejo nenhuma ameaça à democracia brasileira. São três fatores, e de tempos para cá, eu diria, uma série de livros, né, dizendo sobre democracia, e ao meu ver o melhor deles, não tem o nome democracia no título, é o fascismo, Albright, que foi... sim, eu tenho aqui. Para mim é o melhor dessa safra. Há outros bons, como As Democracias Morrem, como Chega ao Fim, mas o fascismo dela toca em pontos também importantíssimos, e todas essas obras, e a ciência política e o direito constitucional, apontam três pilares para a democracia: liberdade de expressão e de imprensa, eleições periódicas e livres, e independência do Poder Judiciário. Qualquer desses pontos afetados, diminuídos, reduzidos, afeta a democracia. E a inexistência de um desses pontos simplesmente acaba com a democracia. É uma democracia de fachada, não é uma verdadeira democracia. Esses três pilares da democracia no Brasil hoje funcionam? Liberdade de imprensa e liberdade de expressão? Sim. Veja, uma coisa é dizer, mas a liberdade de imprensa, liberdade de expressão estão sofrendo ataques, mas resistem a esses ataques. Ataques vão sofrer sempre. Eleições livres, periódicas, existem no Brasil? Com toda a crise econômica, social, política, eu diria, Vila, até mais, crise ética que o Brasil passou esses últimos anos, ninguém sério que acompanha a vida política institucional do Brasil duvidou que em 2018, dia 7 de outubro, teríamos o primeiro turno e dia 28 o segundo. E o ganhador dia 1º tomou posse. Então, o segundo pilar está funcionando, nós vamos ter eleições agora esse ano. Independência do Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode acertar ou errar, como os outros poderes. Agora, o Judiciário é independente? Há ataques à independência do Judiciário? E todos eles são repelidos. Então, esses três pilares da democracia no Brasil, eles estão fortes. Nós precisamos ser mais otimistas, uma leitura mais otimista em relação ao Brasil. Nós somos o único país, a única grande democracia de massas que resistiu a 2 impeachments. Em menos de 30 anos, nós tivemos 2 impeachments. Nos 2, líderes populares eleitos, um pelo que se chama direita, outro pelo que se chama esquerda, foram tirados dos seus postos, o vice assumiu, terminou o mandato, novas eleições ocorreram e assumiu o sucessor. Isso é eu diria um exemplo para o mundo. Nos 2 impeachments, a imprensa entrevistou, publicou o que quis,
liberdade de expressão, liberdade de imprensa. O Supremo Tribunal Federal, somando os dois impeachments, recebeu mais ou menos em torno de 87, 88 mandados de segurança, ou seja, o judiciário foi chamado e o que o judiciário decidiu, os outros poderes respeitaram. Ou seja, não há esse temor. Se nós compararmos com outros países, Polônia, por exemplo, o judiciário perdeu a independência. Houve uma proposta, houve uma emenda que abaixou a idade da aposentadoria compulsória para se tirar 5 juízes da Suprema Corte polonesa, inclusive o presidente, e alterações para acabar com a independência do judiciário. No Brasil, a última vez que isso ocorreu foi no pacote do Geisel de 77. De lá para cá, o judiciário tem todas as garantias de independência. Então, eu não acredito que o Brasil a democracia brasileira esteja sob ataque ou com alguma possibilidade de retroatividade. E nisso o Supremo Tribunal Federal não admitirá qualquer medida legislativa, executiva, judiciária, qualquer medida que atente contra a democracia, porque é o pilar da Constituição brasileira. Bem, agradeço muito, muito a entrevista do ministro Alexandre de Moraes. Foi a nossa entrevista mais longa até agora e foi longa porque ela também foi riquíssima, né? Uma série de questões no campo da política, do direito constitucional, da história do Brasil, questões bem conjunturais, né? Questões que certamente vocês gostariam que fossem colocadas e outras, porque hoje o Supremo, todo mundo acompanha o Supremo. A gente sempre brinca que é mais fácil falar os 11 ministros do Supremo do que os 11 da Seleção Brasileira de Futebol, né? Todo mundo acompanha o papel da TV Justiça, eu acho muito importante as sessões que todos nós acompanhamos, acho que foi na gestão do ministro Marco Aurélio, se não me engano. Exato. Quando foi criado, né, a TV Justiça, que é muito importante. Então agradeço muito todos os esclarecimentos que o senhor deu e vamos sempre manter esse encontro aqui com todos nós. A ideia aqui sempre é de discutir ideias, problematizar o Brasil e num país em que a discussão está infelizmente muito rasteira nos tempos contemporâneos e a nossa proposta é sempre elevar essa discussão. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço, Vila. Realmente é importante aprofundar os temas para que sejamos a favor ou contra, mas com fundamentos razoáveis, não um fla-flu, um Corinthians e Palmeiras, né, mas sim fundamentos razoáveis para fortalecer a nossa democracia. Então, até.